Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, diz: Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, todos juntos, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. O Brasil bateu um novo recorde de casos e registra quase 800 mortes em 24 horas. 269.968 novos casos registrados aqui no Brasil de Covid. Irmãos adoentados e tantas coisas que têm acontecido. A pergunta é: você já perguntou a Deus por que tudo isso? Qual o sentido? E a pergunta é: qual o propósito disso tudo? Meus irmãos, estamos lendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses e nessa segunda carta de Paulo, ele fala um pouco sobre perseguição, angústia e tristeza, momentos difíceis. Na primeira carta escrita por Paulo, no ano 49 depois de Cristo, o evangelho chega à Europa a primeira vez. Paulo, na sua segunda viagem missionária, só para nós entendermos o contexto, numa visão noturna, um homem chamava Paulo passa a Macedônia e ajuda-nos. Em Atos 16 conta essa história, e ali Paulo foi em Tessalônica e ali surgiu uma igreja. E depois da primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo, falando sobre Jesus na primeira carta e sobre o retorno de Jesus, Paulo agora escreve uma segunda carta, e essa segunda carta é para encorajamento e fortalecimento da igreja, pois o momento em que estavam passando era tão difícil que Paulo chega a dizer, se você verificar em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. A situação daquela igreja era tão difícil que Deus dizia assim, Paulo dizia que Deus retribua a maldade de vocês, que estão fazendo contra a igreja do Senhor. Paulo sabia, meus irmãos, o que estava acontecendo, e por isso escreve essa carta incentivando a continuarem firmes, fazendo-os entender que tudo aquilo tinha o quê? Tinha um peso de glória. Amém? Tanto é que nos versos 9, 10 e 12 apontam para esta glória e este peso que deve ser refletido em seus filhos. No versículo 9 fala sobre a glória do poder de Deus. No versículo 10 fala glorificando aos seus santos. No versículo 12 fala glorificando em vós e vós nele. Então a palavra glória aparece muito nesse texto. A palavra glória, doxa, dentre as palavras gregas, meus irmãos, esta é a mais que se destaca pela multiplicidade de significados. Até mesmo um professor exegeta chegou a afirmar que para um estudo razoavelmente completo desta palavra, era necessário pelo menos uma monografia de 100 páginas, somente para a palavra doxa. Quem já fez uma monografia sabe o que isso significa. Doxa, meus irmãos, pode ser comparada com um diamante com múltiplas imagens. De acordo com o ângulo que observa e de conformidade com a luz projetada nele, partes parecem brilhar mais do que as outras, porém, todas as partes brilham da mesma forma. Isso é doxa. Isso é glória, meus irmãos. Creio então que Paulo aqui procura, por meio desta palavra doxa, tirar o foco deles do momento vivido e focar na glória de Jesus que estava sendo comunicada por meio deles. O que Paulo desejava é que aguentassem firmes, pois toda esta perseguição tinha um peso de glória, e esse peso de glória era de quem? De Jesus.
Paulo mesmo disse isso em 2 Coríntios capítulo 4 e 17, quando ele afirmou: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meu irmão, minha irmã, há um peso de glória reservado para o crente fiel. Nós não estamos passando a mesma perseguição que esta igreja, mas também, meus irmãos, passamos por um tempo de muitas angústias, aflições, perdas, mortes, irmãos queridos. Por isso, eu creio que neste tempo incerto há uma palavra de Deus para cada um de nós, e a palavra de Deus é: fique firme, pois isso tudo tem um peso de glória preparado para você, cristão, que ama verdadeiramente a Deus. Então, meu irmão, tire o foco do momento vivido, e eu quero que nesta noite você olhe com esperança para aquele que tem preparado grandes coisas para aqueles que o amam. Amém? A pergunta: que glória é essa? Que peso é este? E para título desta mensagem, eu coloquei: o peso da glória de Cristo na igreja. O peso da glória de Cristo na igreja. Meus irmãos, com base neste texto lido, vejamos algumas verdades sobre o peso da glória de Cristo na igreja. Em primeiro lugar, o peso da glória de Cristo na igreja é o que está no versículo 11, a glória de tornar-se digno da vocação. Se você acompanhar comigo o texto, ele fala sobre isso. A oração de Paulo é para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação. E a palavra vocação no grego é eklesis, que significa chamado, é a mesma palavra de chamado. Interessante, meu irmão, que a palavra grega para igreja é eclesia, e eclesia significa chamados para fora. No sentido literal, a palavra eclesia significa chamar alguém para fora de sua casa para participar de uma assembleia. Logo, a expressão nesse texto, tornar-se digno, pode ser traduzida por considerar digno do chamado. Você se considera digno do chamado? Meu irmão, alguém pode perguntar: pastor, como isso é possível? Alguém pode ser considerado digno do chamado, da vocação? Eu digo para você: sim, isto é possível. Sabe quando? Quando a glória de Cristo pesa sobre esta pessoa. Aí sim, ela é digna do chamado. Agora a pergunta ainda permanece: o que isso quer dizer? Meus irmãos, no contexto desta passagem, os crentes de Tessalônica estavam sofrendo perseguições. Aliás, essa igreja nascera debaixo da perseguição. Em Atos capítulo 17 fala sobre essa igreja, e a perseguição, em vez de acabar, estava aumentando cada vez mais e mais. Era esta a realidade. O que Paulo desejava então é que aguentassem firmes, pois toda esta perseguição tinha um peso de glória, e este peso de glória era a glória de Cristo. Precisamos aprender que no mundo natural, toda glória tem um peso. Por exemplo, vamos pensar no mundo natural. Se você quer ter um título numa faculdade, é preciso que você estude quantos anos? 4, 5, 6, 7 anos, não é? Se você quer passar num concurso público, é preciso você estudar muitas vezes, fazer muitas provas. Para ter uma casa própria, é preciso que você tenha muitos recursos, e às vezes tem pessoas passando muito tempo pagando para ter uma casa própria. Agora, meus irmãos, no reino espiritual, de uma forma muito superior, não é diferente. Deixa-me explicar isso. Quando Jesus veio à terra, tornou-se corpo como homem, tornou-se espírito como homem, e só havia uma coisa que o diferenciava do homem, Jesus do homem: o pecado. Jesus não tinha pecado, e é exatamente por isso que o tornou apto para receber o peso da glória do Pai. Há um peso da glória de Cristo, ou do Filho, e há um peso da glória do Pai. Jesus foi o único que foi capaz de receber o peso da glória do Pai, a ponto de dizer em Mateus
27:46, quando ele diz: Deus meu, por quê me abandonaste? E este peso da glória do Pai, meu irmão, o crente jamais experimentará o peso de ser abandonado por Deus. Ninguém, nem mesmo os anjos, poderiam suportar este peso. Na história bíblica, quando nós olhamos para Jesus, ele vem e nasce como homem para habitar entre os homens. Sendo desprezado pelos homens, a glória do Pai pesa sobre o Filho e ele morre vertendo seu sangue, suportando o peso da glória do Pai para a humanidade. Ele morreu e ressuscitou vencendo a morte. E quando ressuscitado pelo Espírito Santo, volta ao céu, cumprindo o seu papel, suportando o peso da glória do Pai para seus filhos. E agora o peso da glória do Filho de Jesus é comunicado aos seus filhos e à igreja. Eu quero que você entenda isso. Ao retornar o Pai, Jesus deixou o peso de sua glória sobre o homem, sobre a igreja. Sobre a igreja não pesa a glória do Pai, porque ela já pesou sobre o Filho, mas sobre a igreja pesa a glória do Filho pela aliança que Ele fez com você, como igreja. Amém? Aleluia. Tudo o que Jesus fez, ensinou, serve como exemplo para os seus filhos fazerem e praticarem. Não há nada que Ele foi ou fez que não seja possível você ser e praticar. Por isso que nós entendemos que a glória do Pai foi manchada pela queda, mas Jesus veio e a glória foi satisfeita. Amém? Agora, a glória do Filho precisa continuar na terra e só os seus filhos podem fazer isto. Amém? Mas como eles fazem isso, meus irmãos? Como a glória de Cristo está na igreja? Eu creio que Ele faz isso quando eles obedecem o Filho. E quando eles obedecem o Filho, o Pai é glorificado. Por isso, meus irmãos, que Deus só aceita a glória da igreja por causa do Filho, Jesus Cristo. Ninguém pode glorificar a Deus sem o Filho, sem Jesus. É isso que os judeus ortodoxos querem fazer, mas nunca conseguirão, porque ninguém é capaz de cumprir a lei por conta própria. Mas a glória de Jesus na igreja, ela pesa sobre o cristão não para o matar, não para o destruir, mas para amadurecê-lo, para fortalecê-lo na fé. Esse é o propósito da glória de Cristo. E esta, meus irmãos, é justamente a oração de Paulo para que eles fossem dignos da vocação do chamado. A oração de Paulo é que eles fossem fortes no meio da provação, da tribulação. A palavra glória vem de um radical na língua hebraica, que significa balanço, que significa peso. Agora, veja comigo como é que funcionava isso. Eu não me lembro se você lembra daquelas quitandas onde havia um peso. O peso era colocado para quê? Para abaixar, enquanto ele abaixava, outro objeto levantava, não é assim? O peso era colocado para ele abaixar até atingir um nível. Era assim que funcionava. Por isso, neste sentido, como a glória como peso não é algo que vai para cima, porque glória na sua raiz significa pesar e descer, para depois subir. Sabe o que isso significa? Que o cristão, ao sentir o peso desta glória de Cristo, quando obedece, quando humilha, quando aceita o momento vivido sem perder a fé e a esperança, a glória volta para o Pai, para Deus, porque Ele desceu primeiro. E depois de descer, ela volta para a sua origem. A glória sempre volta na vida do cristão para a sua origem, que é Deus sendo glorificado. Mas para que isso aconteça, é preciso descer. E essa é a experiência, meus irmãos, que o cristão passa quando é sentido um peso de fazer algo. Enquanto ele não fizer, ele não tem paz, não tem alívio, não tem alegria. Se Deus te dá alguma coisa para você fazer, se você é um cristão de fato, você não sente paz. Já aconteceu isso com você? Deus manda você fazer e você diz: eu não quero fazer, e você não sente essa paz. Essa é a experiência do cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque a glória de Cristo sobre a igreja é um peso que desce,
e desce muitas vezes para ser criticado, para ser humilhado, para ser injuriado. Senhor, eu não quero fazer isso, porque eu sei que eu vou ser criticado. Mas apesar disso, é como Jeremias, eu não posso parar de falar, porque dentro de mim queima, mesmo que eu seja criticado, eu preciso falar. Isso é o que passa ao cristão verdadeiro. Quando o cristão, ele cede, quando desce, o que acontece? Ao alívio e à paz, pois a glória volta para o lugar de onde veio. Já aconteceu isso com você? Ai, está difícil fazer isso, Senhor. Mesmo com afronta você faz, depois que você faz, olha, eu estou livre do meu coração, porque eu fiz aquilo que Deus mandou, mesmo que eu tenha sido criticado. Meu irmão, isso é glória do Pai, do Filho na igreja. A glória do cristão verdadeiro sempre volta à sua origem, por isso, sobre o servo fiel, é possível permanecer na paz, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio de muitas pessoas sem esperança. A glória de Cristo na igreja significa um peso, e o verdadeiro cristão, ele deve reconhecer este peso, e à medida que ele cede a este peso e abaixa, o nome do Senhor é glorificado, e cada dia ele cresce mais em fé, de graça em graça. Amém. Quando nós olhamos para a Escritura em João capítulo 12, Jesus afirma que os fariseus amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso porque o peso da glória do ensino de Cristo pesou sobre eles. E como resultado, acharam que se aceitassem, se tornariam pobres, perderiam os privilégios, como os melhores lugares nas sinagogas, perderiam o privilégio de serem reconhecidos pelos homens. E o que eles preferiram? E o que eles fizeram? Eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Cristo. Sabe por quê? Porque o peso da glória dos homens é do tamanho certo do manequim. Serve direitinho e os homens carregam sem problema. É assim que acontece. A história diz que quando eles iam jejuar, ia um corneteiro na frente e tocava, pará, papá. Ele assanhava o cabelo e todo mundo via, oh, eles estão jejuando. Eles já receberam a glória deles. Meus irmãos, você já viu cristãos assim, que se vangloriam do que fazem na igreja? Olha, eu sou um ótimo cantor, eu sou um ótimo pregador, eu sou um ótimo serviçal, eu sou um ótimo dizimista, eu sou um ótimo frequentador da igreja. Meu irmão, tem tantas pessoas assim que são ótimos para a glória dos homens, num hall de membros da igreja, mas tem muita gente que esquecem, meus irmãos, que há um peso da glória de Cristo que eles precisam atentar. Meus irmãos, não é somente aquilo que fazemos na igreja, mas é aquilo que Deus quer de nós. Isso é importante. A Bíblia diz aos fariseus que esses já receberam a sua recompensa, pois queriam ser vistos pelos homens e achavam que poderiam, com o peso da glória de Deus, rejeitando o peso da glória de Cristo, estavam enganados e foram condenados por isso. Olha, eu guardo a lei, eu sou escriba, eu copio a lei. Eles achavam que poderiam com a glória de Deus, mas a glória de Deus eles jamais iriam suportar. Por isso que era necessária a glória de Cristo. Por outro lado, meus irmãos, podemos aprender aqui que o peso da glória de Jesus é desconfortante, é constrangedor, é ou não é? Quando Jesus diz dá, você deve dar. Quando Jesus diz perdoa, você deve perdoar. Quando Jesus diz submeta-se, você deve se humilhar. Este é o peso da glória de Jesus. Por isso, quanto aos ensinos de Jesus, os fariseus disseram, olha, nós não damos conta disso. Mas aqui Paulo, voltando para a carta de Tessalonicenses, ele ora para que esses cristãos fossem dignos da vocação, do chamado, e que aceitassem o peso da glória de Cristo. E aceitando este peso, meus irmãos,
eles cumpririam, conforme diz na parte B do versículo 11, com poder todo o propósito de Deus, com bondade e obras de fé. Eu queria perguntar para você nesta noite, será que você de fato tem sido digno da sua vocação? Tem aceitado o peso da glória de Cristo, aquilo que que Cristo tem exigido de você, você tem feito? Ou não? Em primeiro lugar, o que nós vemos, meus irmãos, é sobre o peso da glória, do chamado, daquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Amém? Nós precisamos estar preparados para isso. Em segundo lugar, ainda eu vejo uma outra verdade nesse texto. Esta verdade é a glória de ser glorificado nele e com ele. Aleluia. Assim, meus irmãos, o chamado, o peso da glória do chamado, mas também o peso da glória de ser glorificado nele e com ele. Há uma recompensa, há uma esperança. Por isso que a expressão glorificado é um termo grego que significa adornar com glória. A raiz desta palavra pode ser traduzida como envolver com algo inesperado, incomum, admirável. Quando nós vemos essa expressão glorificado, meus irmãos, Deus está realizando algo incrível em sua igreja, preparando-a, purificando-a, santificando-a. E quando nós olhamos aqui, meus irmãos, a esperança e súplica de Paulo é que Cristo fosse glorificado nos seus filhos. Esse era o desejo dele. Isso só era possível pela graça de Cristo Jesus. E aqui aprendemos uma outra verdade, que graça e glória caminham juntas. Não é possível você separar graça e glória. Assim como recebemos a graça de Cristo para a salvação, também recebemos o peso da sua glória para crescermos na fé. O problema é que muita gente diz assim, eu quero ser salvo, mas ele fica anos e anos e nunca cresceu na fé, porque ele diz, esse peso eu não quero levar não. Meus irmãos, aquele que ama Jesus, ele precisa carregar o peso da glória de Cristo. Amém? Não tem como dividir isso, meus irmãos. O cristão não é salvo somente para ir ao céu, mas o cristão é salvo para carregar o peso da glória de Cristo na terra. Isto é importante. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meus irmãos, houve um jovem rico, que chegou até Jesus e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vocês conhecem esse texto? Jesus respondeu sobre o peso da glória de Deus. Tu queres a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Veja bem que Jesus falou sobre o peso da glória de Deus. Obedeça os mandamentos. O jovem respondeu todo orgulhoso sobre o peso da glória dos homens, pensando que era a glória de Deus. E ele disse, tudo isto tenho feito, tenho guardado desde a minha mocidade. Foi isso que ele respondeu. Jesus disse, olha, se você de fato quer ter a vida eterna, falta-te uma coisa, aguentar o peso da minha glória, e aí você vai ser salvo. Não a glória de Deus, porque você não aguenta. Por isso que Jesus diz assim, olha, sabe como é que é o peso da minha glória? Vá, venda tudo que você tem e dá aos pobres. Meu irmão, você teria aguentado esse peso de glória? Senhor, o carro é meu, eu não dou para ninguém, a roupa é minha, o dinheiro é meu. Aquele jovem, meu irmão, Jesus estava dando a oportunidade dele para suportar o peso de glória. O que Jesus tem cobrado de você que você diz, olha, peraí, Senhor, vai devagar. Jesus mudou o foco e Jesus pôs o peso da glória e diz, faça isso e terás um tesouro no céu. E a resposta é o que o jovem fez. O jovem foi embora porque ele aguentava o peso da glória dos homens, tanto é que ele disse, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Meu irmão, como que deveria ser esse jovem? Esse jovem deveria ser muito crente,
para guardar os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, a glória dos homens. Eu imagino que de repente naquela comunidade de fiéis, as pessoas olhavam para ele, eis um santo andando na rua, guardando os mandamentos. Mas Jesus mostrou que ele estava equivocado, e aquele jovem foi embora, porque o peso da glória dos homens ele aguentava, mas não de Cristo. E aquele jovem foi embora dizendo, eu não dou conta disto. Meu irmão, minha irmã, Deus nesta noite, o Espírito Santo fala conosco, você dá conta disto? O que você está fazendo aqui? O que você tem feito durante a semana? Será que você tem desejado o peso da glória de Cristo? É preciso, meus irmãos, aprendermos com este jovem que o peso da glória de Cristo nunca pode ser considerado como um mérito próprio ou mérito do homem. A glória de Cristo tem um peso e o homem não tem capacidade de carregá-la sozinho. Esta é a razão de nenhum homem poder ser glorificado, porque toda a glória, todo o louvor é de quem? Do Rei dos Reis. Amém? É Ele quem deve ser glorificado. O peso da glória de Cristo por meio do sofrimento é para manter o homem lúcido dentro do reino. E se você está sofrendo, meu irmão, aguente firme. É glória de Deus sobre você. Se aceita o peso da glória, está dentro. Se retiver, está fora. Isso porque a glória sempre tem que voltar. Para onde? Para a origem, ao Rei da glória. Isso é importante nós vermos no texto. E enquanto, meus irmãos, aguardamos a volta de Jesus, o seu nome precisa ser glorificado na terra. De que forma? Através de mim e através de você. E a maior bênção desta verdade é que o cristão que glorifica Cristo na terra participará da glória do Pai e do Filho na eternidade. Aleluia. Senhor, nesta noite convida você a participar, meus irmãos, desta glória do Filho. Mesmo sofrendo, meu irmão, deve haver uma esperança em nosso coração de continuarmos caminhando, de continuarmos firmes nele, de aceitarmos a glória dele. É isto que Paulo quis dizer quando afirmou de Jesus ser glorificado entre vós, aleluia, e vós nele. É isso que Paulo quis dizer, em outras palavras, Jesus será glorificado em vocês e vocês participarão desta glória nele. Por isso, meus irmãos, que a ideia do pronome nele na raiz do grego tem um sentido para trás dele. Quanto mais nós caminharmos atrás de Jesus, caminharmos atrás dele, mais o seu nome será glorificado em nós. Logo, o que vemos é que há um caminho que ele abriu para que isso acontecesse. E por isso João afirmou essa esperança da seguinte forma, lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia! Meus irmãos, ainda isso não se manifestou, mas a alegria do nosso coração que um dia estaremos para sempre com Ele, quando nós chegarmos diante de Jesus no céu, o que nós veremos é a glória de Cristo. Seremos semelhantes não a Deus Pai, mas semelhantes ao Filho que se encarnou, tomou forma de homem, e seremos semelhantes. Existe glória maior do que essa, meus irmãos? Será que existe algo mais precioso do que isso? Será que vale a pena, meus irmãos, aqui esperarmos, estarmos firmes nele, nessa expectativa e nessa esperança de sermos semelhantes a Ele? Meus irmãos, não há glória maior do que esta. A glória de Cristo estará sobre aqueles que por Ele aprenderam o sofrimento, por Ele aprenderam a conquistar, a brilhar como a luz nas trevas, a irradiar bondade e amor, mesmo no meio de tribulações, angústias, sofrimentos.
Eu não sei o sofrimento e angústia que passa no seu coração. Eu não sei quais são os desafios desta semana, mas Ele conhece. Amém? E Ele que conhece diz: fica firme, aguenta, é por um pouco, seja valente. É isso que nós vemos. E esta mesma bênção, meus irmãos, é descrita no Salmo que nós lemos nesta noite, o Salmo 89, do versículo 15 ao 17. A bênção é: como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Dia e noite sabe exultar ou exaltar o teu nome e se alegram em tua retidão, pois tu és a nossa glória e o nosso poder, e por tuas misericórdias reergues nossa fronte. Aleluia! É Ele quem faz isso. Sim, ó Eterno, tu és o nosso escudo, Santo de Israel, tu és o nosso Deus. Amém? O que está dizendo esse texto é que Ele, por misericórdia, quando nós estamos com a nossa fronte baixa, Ele nos ergue e diz: olha, eu quero te fazer andar altaneiramente. Amém? Eu quero te fazer andar nas alturas. Apesar do que você está sofrendo, fique firme, valente, porque eu sou o teu escudo e a tua proteção. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Olhando para esse texto, Paulo, depois de elogiar os crentes de Tessalônica, os conforta falando das gloriosas recompensas que os verdadeiros fiéis terão na segunda vida de Cristo e no juízo final. Por isso os crentes devem refletir continuamente sobre aquela glória que será inteiramente revelada neles na vinda de Cristo Jesus. Por isso que o texto diz: Cristo em vós, aleluia, e vós nele. Que bênção! Cristo em vós e vós nele. Isso aponta para a intimidade da união entre a noiva e o noivo do Cordeiro, a sua igreja. Uma vez que Cristo revela a sua glória na igreja, a única glória que a igreja pode reivindicar está nele, e deve desejar é a glória dele, e por isso o peso da glória de Cristo na igreja tem que haver com a glória de quê? De ser digno da vocação, do chamado de Cristo sobre vós. E eu quero perguntar a você: será que você se lembra do seu chamado? Quando a sua mente foi aberta para esta verdade, quando de repente houve o primeiro amor e diz: olha, eu amo o Senhor e quero viver pelo Senhor. Eu queria que você refletisse sobre o seu chamado, um dia que de repente você olhou para a palavra de Deus e disse: olha, é disso que eu preciso. E a pergunta depois disso é: será que você tem sido digno desse chamado? Será que você tem aguentado e suportado esta glória de Cristo na igreja? É preciso que a gente venha lembrar-se disto. E também o peso da glória de Cristo na igreja tem a ver com a glória de ser glorificado com Ele. Por isso, meus irmãos, aguardamos um dia em que estaremos para sempre, aleluia, em sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim: ora, se nós somos filhos, também somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Escute isso: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia!